Amém? Você está na Igreja Batista de Bom Retiro e nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas. Venha nos visitar, venha participar dessa família, amém? Hoje eu quero tratar a respeito... Está aqui na minha mão. Eu quero tratar a respeito de alianças. Hoje de manhã e de noite eu vou falar sobre fazer alianças e vou tratar sobre quebrar alianças e como isso é importante. A Bíblia diz em Josué capítulo 9, de 3 a 5 e de 15 a 17... E os moradores de Gibeon usaram de astúcia, e foram, e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinhos, velhos e rotos, e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e não pediram um conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez uma aliança com eles, que lhe daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramentos. Pactos, por mais inocentes que pareçam, eles são permanentes. Aqui agora nós celebramos a ceia, chamada de Pacto da Nova Aliança, é o pacto de um novo testamento, de uma nova aliança. O que a gente faz aqui, Deus leva a sério. O que a gente faz aqui, Deus, Ele interrompe o ciclo de pecado sobre nós. Esse pacto é um anúncio no mundo espiritual. Ele funciona, ele resiste ao decreto do tempo. Ele não envelhece. O pacto é algo sério. E aqui o povo de Israel vai fazer um pacto com os gibeonitas, ou heveus. Essa era a tribo que vivia em Gibeão. Eles se fingem de pessoas que vieram de longe, muito longe, que ouviram notícias de que um povo numeroso e abençoado pelo Senhor estava tomando posse da terra da promessa. Eles viram os moabitas serem derrotados, eles viram os amonitas serem derrotados, eles viram os edomitas serem derrotados, eles viram Jericó cair, e eles viram que eles chegaram com toda a força. E aí o que eles fazem? Fazem uma aliança. Eles mentem: faça amor, não faça guerra. Não faz guerra comigo. O mundo espiritual, ele vai querer permanecer dentro da tua vida. O mundo espiritual perverso, maligno, ele não vai querer que você corte, que você rompa as cordas, os fios que te prendem ao mal. Ele vai querer sempre mostrar que é bom para você viver no pecado. Hoje eu vim orando com a pastora Fabíola, e nós declarando ao Senhor que a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi termos nos encontrado com Jesus. Quem está de fora acha isso até piegas. Você já aceitou Jesus? Pois no dia em que isso aconteceu, é um dia marcado pelo início de uma virada da nossa vida, o início de um tempo em que a mão do Senhor esteve, estará sempre conosco. É um pacto que é inquebrável, e foi isso que os habitantes de Gibeão fizeram. Olha aqui as nossas roupas, saímos de lá com a roupa nova, olha como é que está velha. Saímos de lá com um pão fresquinho, saiu do forno, olha como é que está agora, seco e bolorento. Olha para mim, a gente mora muito longe, a gente não vai causar dano para você, a gente não vai causar problemas para você. Faz uma aliança comigo, eu sou bonzinho. Eu sou legal, eu trago alegria, eu faço festa. Olha como é que eu toco uma música boa. Olha como é que eu faço você se alegrar. É bom ter a mim perto de você. Aí Josué, inocentemente, acredita nele, faz um pacto com ele. Todo o povo de Israel faz paz com ele. É um pacto de paz, é um pacto de não agressão. Existem pactos novos que são feitos entre países. Existem pactos que foram feitos no século passado, pactos antes da guerra. Você aprendeu isso?
a tríplice aliança, a tríplice entente. Existe uma aliança feita pelo eixo na Segunda Guerra Mundial. Alemanha, Itália, Japão, eram os países do eixo. Inglaterra, Estados Unidos e França eram países da Aliança Ocidental. Depois da guerra, formaram-se mais duas alianças, dois pactos. A OTAN, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os países para cá, países a oeste da Cortina de Ferro. E o Pacto de Varsóvia, era um outro pacto. Era um pacto de países que eram satélites, países da antiga União Soviética, que não existe mais, que faziam pactos, e ali nesse meio foram levantados outros pactos, outros acordos e pactos de não proliferação de armas nucleares e por aí vai. O pacto é o acordo, é um contrato. O que é um pacto? É quando você celebra um contrato em que você tem, nesse contrato, benefícios, mas tem responsabilidade. O povo de Israel, o povo de Deus, nós acabamos fazendo contratos. Contratos inocentes, mas que são permanentes. Ah, pastor, não tem problema. Claro que tem problema. Pactos de paz com inimigos. E o nosso inimigo, gente, não é carne e sangue, não. O nosso inimigo são principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, são hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. E gente controlada por esses. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra as tomaram todas. Quando Jesus, ele fala sobre igreja, quando o apóstolo Paulo fala sobre fortaleza, ele diz que as armas da nossa guerra não são carnais, são poderosas em Deus para destruição, para aniquilação. Jesus, 1 João capítulo 3, verso 8, veio para destruir as obras do inimigo. Então, quando nós falamos de fazer pacto, isso é duradouro. Quando eu falo que resiste ao tempo cronológico, significa que aquilo que foi feito lá atrás vai continuar valendo hoje, se isso não for substituído, se esse pacto anterior não for quebrado. Diz assim, em 2 Samuel, capítulo 21, presta atenção nisso. Passaram-se 400 anos, e as gerações foram sendo sepultadas. Uma geração, que é a geração de Josué, fez uma aliança com os gibeonitas, com Gibeão, com os heveus. Fizeram um pacto de paz, de não agressão. Deus, ele está ouvindo. O mundo espiritual, ele está percebendo. Isso está sendo tomado em conta, levado em conta, tomado nota. Aí vem Saul, que ignora a palavra de Deus, que ignora os decretos anteriores, e diz assim, que veio uma grande fome, e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Miséria. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Saul deu de ombros, e falou, vou fazer do meu jeito, e cada um com seus problemas. Aí, a vida dele, a vida da geração que está com ele, porque Davi estava ali junto com Saul, começa a sofrer. Tem muita gente experimentando sofrimento e dor, muita gente que fica experimentando miséria, por quê? Por causa de alianças anteriores, por causa de pactos anteriores, e não fique pensando que eu vou ficar na antiga aliança, não. Nós já vamos conversar, vamos caminhar nos textos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Gálatas, capítulo 3, verso 15, sobre a seriedade de um pacto, de uma aliança. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável.
não dá para suspender. Não adianta você querer fazer acréscimos ou anular, não tem jeito. A única solução para quebrar uma aliança é fazer uma aliança superior àquela aliança. O apóstolo Paulo está dizendo que ninguém pode anular, vou tornar nulo. Não tem jeito. Porque é um acordo que é irrevogável. E aí está a razão pela qual Deus faz alianças. Deus fez uma aliança. Repare em Gênesis 3, ele faz uma aliança com o homem, com Adão, com Eva. Ele fala, a semente da mulher, o filho da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar. Lembra quando Jesus é crucificado? Que os cravos, os pregos entram no calcanhar de Jesus, nos pés de Jesus? Mas naquele mesmo dia, cabeça da serpente, simbolizando Satanás, ela é esmagada por Jesus. Na morte, Cristo despojou principados e potestades. Na morte da cruz, ele anulou a força do inferno. É por isso que quando nós falamos sobre alianças, e nós celebramos agora uma aliança com Jesus, no pão e no vinho, você precisa entender essa palavra, berit, que acontece no Antigo Testamento, ou birtu, ou bará, ou bem, ela tem muitos significados, como ficar algemado, como ficar dentro de uma prisão espiritual, você ficar cercado por grilhões, vinculado, uma ligação espiritual. A palavra bará significa comer a aliança. Você parte o pão e come o pão. Você pega o cálice e bebe, você come, a aliança é comida. E é por isso que você vai ver, em algumas encruzilhadas, na praia, você vai ver na floresta, na Mata Virgem, depósitos, comidas que foram consagradas e foram saboreadas. Por quê? Porque a palavra comer, a palavra mastigar, você mastiga o pão, ela tem o mesmo sentido de pacto. Bem cortar, separar, você quebra. Tendo Jesus partido o pão, não são 2, 3 pães, é um pão só que é partido, é isso que significa. Josué, capítulo 5, verso 2 a 5. Naquele tempo disse o Senhor: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Tinham filhos de Israel que tinham sido circuncidados lá no Egito, e tinham outros que não tinham sido circuncidados. Ele falou assim, ó, corta. A aliança de Deus com o judeu, ela é feita na genitália masculina. Quando há circuncisão, então ele corta aquela carne, é chamado de despojar da carne. É um símbolo profético de que a força do povo de Israel não está na carne, está no Senhor. É um símbolo de que Deus, ele faz multiplicar o povo de Israel. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como os grãos da areia do mar. Esse é o sinal, esse será um sinal perpétuo. Porque o judeu, ao 8º dia, ele circuncida as crianças. Para quê? Ele faz um corte, e esse sangue derramado é símbolo de que Deus tem uma aliança com aquele homem. Esse partir um novo pacto, cortar, nós lemos agora em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Essa palavra, diateque, é a palavra para pacto no Novo Testamento. Nós fazemos um pacto com Deus quando nós repartimos o pão. Aqui a gente não consegue fazer, as regras de saúde não permitem hoje que a gente nem se abrace, quanto mais a gente pegar o pão na mão do outro. Mas quando a ceia é celebrada, Jesus chama os discípulos, eles sabem o que estão fazendo. Nós, ocidentais, a gente não faz a mínima ideia. O que é isso? Para que comer o pão? Mas para o judeu,
acostumado a viver sobre uma aliança, debaixo de uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac, Deus fez uma aliança com Israel, Deus fez uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança no livro de Malaquias. Eu converterei o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. A aliança é uma expressão que tem um poder, uma força, que talvez você não entenda. E é por isso que tem tanta gente que quebra alianças, tem tanta gente que quebra promessas, tem tanta gente que fala que vai fazer e não faz. Quando nós tínhamos a geração dos nossos pais, dos nossos avós, tudo era resolvido aonde? No fio do bigode. Não, ele falou, está falado. Hoje, a fraqueza das promessas se torna inútil, porque tem gente que escreve no papel, vai no cartório, registra uma ata e diz, não vou fazer. Só que você tem que entender que toda vez que você quebra uma aliança, haverá uma sanção, haverá contra você uma resposta, seja física, seja espiritual, seja natural, seja sobrenatural. Então, você vai vendo que as alianças, elas têm o quê? Elas têm sentidos. Aliança de paz, aliança de Gênesis 26, é um juramento. E ali embaixo você vai ver, eles fizeram um banquete, Isaac, ali embaixo, ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento, depois Isaac os despediu e partiram, diga, em paz. Um tratado de que a gente não vai se agredir, um tratado que a gente não vai sair no tapa, um tratado de que não haverá guerra entre nós, e nós vamos conseguir conviver em paz. Existem tratados ou pactos de aliança familiar. Você conhece a história de Ruth e Noemi. E aqui Ruth faz um pacto com a sua sogra. E ela vai dizer, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. E ela faz essa aliança, olha como é que é importante, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. O pacto é uma ligação. O pacto familiar, ele é feito aonde? Quando o homem e mulher se tornam uma só carne. Não dá para separar. O que Deus uniu não separe. Pastor, peraí, sou divorciado, sou divorciada. Aí é Mateus 19. É lícito ao homem dar carta de divórcio à sua mulher? As pessoas querem o quê? Uma alternativa para pecar, uma alternativa para viver uma vida longe de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não autoriza o recasamento, não estou dizendo isso. A Bíblia, leia 1 Coríntios capítulo 7, isso é claro, são 40 versículos para te explicar. Inclusive Paulo fala o seguinte, é melhor não casar. Não casa não, você vai arrumar para a cabeça. Paulo, você não pode escrever isso, Paulo. Não, então bota assim, devido aos tempos difíceis, é melhor não casar, pronto. Mas se você quiser casar, lembra que o casamento vai trazer sobre a sua vida responsabilidade que o solteiro não tem. Vai ter dores de cabeça que o solteiro não tem. Mas Jesus respondendo, voltando a Mateus 19, ele não fala sobre divórcio, ele fala sobre casamento. Ele diz, o homem deixará pai e mãe, se unirá a mulher e os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu não separe. Mas aí, o povo que quer, porque quer largar a mulher, existe autorização de Deus para separação? Existe. Existe. Por causa da imoralidade sexual. Isso Jesus, ele fala no Sermão do Monte, ele repete no Sermão de Lucas, e ele fala de novo no sermão, na conversa de Mateus 19. Mas existe limite para isso. Não é, fiquei zangado, os gênios não se combinam. Vou me separar porque não dá mais, porque você é chato. Você tem que resolver isso antes de casar. Tem gente que está namorando para se separar, você sabe disso. Está todo mundo vendo, vai fazer besteira. Não, pastor, eu vou casar, porque ele vai mudar, porque ela vai mudar. Querido, aprende isso.
Só tem uma coisa que muda. E se vai mudar para pior. Vai mudar para pior. Então não adianta você querer dizer que foi enganado, que era de Deus. Casamento é uma decisão que você toma. Não fica botando Deus nesse negócio, não. Deus, ele entra depois que você se faz uma só carne. É depois que ele entra. Você vai casar com quem você quiser. E aqui, esse pacto, Ruth diz que o Senhor me puna com rigor, se eu me separar, porque o pacto é essa junção, essa ligação. Você pode até ignorar, falar assim, vou pagar para ver. Então pague para ver, quebre o pacto. Quer pagar para ver? Você não vai pagar para mim, você vai pagar para ver, porque Deus, Ele tá com uma carta vencedora na mão. Ele não está brincando. Ele está ensinando a gente a honrar pai e mãe. Por quê? Se você não consegue honrar teu pai e tua mãe, você não vai honrar a Deus de jeito nenhum. É gente que quer servir a Deus, desobedecendo, manipulando, estragando a vida dos pais. Querido, se você não consegue honrar teu pai e a tua mãe, não adianta você querer servir a Deus, teus dias não vão ser longos, não. A tua vida não vai ser de felicidade. O corte da aliança de sangue, Gênesis 17, estamos no início da Bíblia. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, entre a tua descendência, depois de ti. Ou seja, ele vai ensinar os filhos a participarem da aliança com o Senhor. Essa aliança que Deus está fazendo com Abraão, olha lá, ó. Ele está dizendo, você vai fazer com as gerações, e você vai ensinar os filhos dos seus filhos a fazerem também. E ele diz, que guardareis entre mim e vós, entre a tua descendência depois de mim, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal da aliança entre mim e vós, ou seja, faz uma cirurgia de fimose nos meninos, esse é um sinal, é um corte. Agora, existem pactos que induzem ao desvio. Deuteronômio 7, o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Aí Deus está falando assim, eu vou tentar ser claro para vocês. Vocês querem voltar para o chicote? Vocês querem voltar para a escravidão? Vocês querem voltar para aquele lugar que vocês não tinham descanso? Ó, vou dar leis para vocês nunca mais voltarem para o Egito. Não voltem para lá nunca mais. Não se associem de novo. E ele vai falar o seguinte, ó, tem um dia para descansar, guarda aí um Shabá. E ele diz, tem um só Deus, não faça ídolos, não diminua Deus. E ele vai trazer para a gente um monte de orientações, quando ele diz, não mate, não roube, não levante falso testemunho. Hoje tem tanta gente se enrolando por causa de falso testemunho, por causa de fake news. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Se você fizer isso, você nunca mais vai viver preso. E ele vai dar em Deuteronômio 7, ele já deu os mandamentos em Deuteronômio 5, os 10, ele vai falar o seguinte, não façam com elas pacto algum. Pastor, mas é tão fofinho, tão lindinho. Não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá, não deem seus filhos, suas filhas e os seus filhos, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Por quê? Porque a sedução faz você obedecer à paixão do seu coração. Não, ele quer, eu vou fazer. E o desejo da mulher é para o seu homem. Teu desejo será para o homem. Não fui eu que falei isso. Quando a gente trata dessa questão de pacto, e eu estou usando só o casamento aqui para exemplificar, eu já vou sair dele, eu estou querendo dizer para você o seguinte, cuidado com quem você está fazendo acordo, ou cuidado da maneira como você está fazendo esse acordo. Por quê? O teu coração vai se desviar de Deus. Não é que Deus vai ficar ciumento e vai dizer, me traiu, eu vou te castigar. Não, é que quando você se afasta de Deus, a bênção de Deus que está aqui, não vai te alcançar lá. Não vai. É isso que Deus está dizendo. O sofrimento da gente vem porque, vamos combinar aqui, gente, são as escolhas que a gente faz. Nós
Nós é que fazemos escolhas e tomamos decisões que acabam entristecendo a gente. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Por que isso aconteceu? Porque você quis. Por que isso aconteceu? Porque você continua desobedecendo. Esses 21 dias que nós estamos orando, todo dia às 6 da manhã, todo dia estamos lá. Das 6 às 6h45, o que nós estamos fazendo? Devagarinho, nós estamos assim, pensando trechos da Escritura, para a igreja entender que a razão, não queria usar o termo prosperidade, porque o pessoal pensa logo em dinheiro, mas a razão da felicidade vem a partir do momento que você rompe com tudo isso, para andar com Deus e no propósito de Deus. Não dá para ser feliz, e a gente que já tem idade, os jovens querem experimentar. Não, acho que vai dar certo. A gente sabe, quem de nós não queria ter uma máquina do tempo e voltar lá atrás? Se hoje eu tivesse aqui, ó, tá rolando a máquina do tempo, só eu que queria voltar para consertar? Você queria voltar também? Porque você olha e fala, que burrice, desculpa a indelicadeza da palavra, mas que tolice, como eu fui nécio, ao aceitar, ao andar, ao desobedecer a Deus. E é isso que ele está falando, são pactos que trazem sofrimento, perturbação. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos, espinhos nas suas costas. Eles causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Deus avisou ou não avisou? Deus já deu spoiler ou não deu, gente? Ele já deu spoiler. Pactos podem ser malignos? Claro. Nós celebramos a ceia em 1 Coríntios capítulo 11. Deus prepara o coração do povo em 1 Coríntios. Aí no capítulo 10, verso 9, vai dizer, o que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados, ligados, aliançados com o demônio. Você está entendendo isso? Você está entendendo que existem alianças que são de fato perversas? E você fala, não, vou deixar para trás. Não fica para trás. Existem pactos da intimidade carnal, eu já falei sobre isso. Existem pactos de alianças de julgo desigual. Aí, ó. Malaquias 2:10, Judá profanou o santuário do Senhor, ao qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. Olha para mim, você é o santuário de Deus. Deus, ele não é que ele tem um trono no teu coração. Deus tem uma casa dentro de você. Você é a casa de Deus. 1 João 4:4, vós sois santuário onde Deus habita. Sabe o que é um santuário? É um lugar de moradia exclusiva. Só Deus mora aí. E o que Judá fez? Profanou o santuário do Senhor. Coloca de novo para mim, Maurício. Judá profanou. O que é profanar? É entregar a santidade à miséria. Pega Gênesis 38, leia a vida desse homem que quase estraga tudo. E Deus tinha promessa para Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque ele vai afogar as mágoas dele onde não deve. Ele vai buscar paz aonde não deve. Pactos com alimentos. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Não poder ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Abraão e Abimeleque, em Gênesis 21, fazem a aliança das 7 ovelhas. Esaú troca o direito da porção dobrada. Gente, ele fez um acordo por um prato de comida, de lentilha. A igreja sabe disso. O pastor gosta de lentilha, gente? Diga bem, não. Se você fizer,
Você vai fazer porque não prestou atenção no culto. Mas eu não gosto. Mas tem gente que ama aí. Ah, pastor, um caldo de ervilha com bacon. Tem umas coisas assim, não tem? Eu vou comer, mas eu não gosto. Não vou fazer desfeita, não. Mas, entendeu? Uma lasanha, que tal? Ele troca, ele faz um pacto. É por isso que Hebreus 4 diz assim: não seja profano ou imoral como Esaú, que por um prato de comida, ele desprezou o direito da aliança, do direito de primogenitura. Jacó, ele faz um guisado para o pai, comida, para ser abençoado. Olha como é que os pactos são feitos com comida, é por isso que a gente celebra a ceia. Jacó e Labão, em Gênesis 31, os filhos de Israel, eles comem com as filhas de Moabe, em Números 23, você lembra o que aconteceu? Você lembra da praga da serpente? Você lembra que Arão tem que entrar com um incensário no meio da praga, levantar uma haste de bronze com a serpente? Jesus diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. E quando isso acontecer, eu vou atrair todos a mim. Existem... Estou falando sobre você entender a magnitude e a força do que vocês fazem aqui nos domingos de ceia. Pastor, mas o senhor está falando também que eu deixei coisa para trás. O senhor está falando também que eu construí altares lá atrás. Está falando também que minha mãe, meu pai, meus avós, meus bisavós fizeram promessas de aliança, como Israel fez aos gibeonitas. O que aconteceu lá, dessa seca de 3 anos, vai acontecer na minha vida? Presta atenção nisso. Foi por isso que Jesus veio. Para quebrar um pacto através de outro pacto. Hebreus 8, 9 e 10 fala sobre isso. É lindo essa passagem. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para, diga, outra. Nós estamos experimentando aqui uma outra aliança. Estamos trocando uma pela outra. Então existem alianças que são quebradas. Por exemplo, você tem aliança com teu pai e tua mãe, mas quando você casa, essa aliança é quebrada. O homem deixa pai e mãe. Lembra que Ruth e Noemi fizeram uma aliança? Só que a aliança do pai e da mãe com o filho, ela é quebrada quando? Quando o filho vai buscar a costela perdida. Ou quando a costela perdida vai buscar o buraco do coração do homem. Isso é uma quebra de aliança que dá exemplo para a gente. Êxodo 12, cortando o cordeiro, tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Lembre-se, diga, é um sinal. Diga, é um sinal. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aqui acontece algo. Aqui, esse sangue do cordeiro, que aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, esse sangue, ele toma agora uma proporção protetora. Deus fala assim, ó, eu tenho um pacto com você. E quando eu vejo esse pacto, eu mesmo, a minha ira sobre o pecado, ela é recolhida. Existe alguém que já recebeu o castigo pelo seu pecado. O cordeiro era morto na véspera da Páscoa. O seu sangue era um sinal. Um sinal de quê? De que você está protegido. Ensine isso para os seus filhos. Ensine isso para os seus netos. O cordeiro que foi cortado e sacrificado, Hebreus 9, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Para aniquilar o pecado, diga aniquilar, dissolver, destruir, tirar, aniquilar
o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Olha para mim aqui. Quando Deus olha para a sua vida, você pode ter tido a pior vida. Você pode ter feito a pior lambança. Que você pode ter sido um assassino. Você pode ter causado males. Se você se arrependeu. Se você confessou os teus pecados para o Senhor. O sangue de Jesus, ele lança sobre você um filtro de pureza. Que quando Deus olha para você, ele não vê mais teu pecado não. Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele te vê pela lente de Cristo. Ele te vê não mais como pecador, ele te vê como filho. É esse o papel do sangue e do cálice da nova aliança. Deus retirou de nós os nossos pecados, colocou no colo de Jesus, colocou na conta de Jesus, colocou na vida de Jesus. Ele tirou os pecados do povo e ele colocou em Jesus, morreu pelos nossos pecados. E é por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que olhe para mim, aliança com Jesus não traz mérito para você, não traz mérito para mim, traz mérito para o Senhor. É por isso que a ele a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam herança eterna, como foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Imagina que eu sou teu pai. E imagina que eu sou milionário, multimilionário, bilionário, trilionário. Eu tenho uma herança para você. Só que essa herança só vale, sabe o testamento? Papai deixou um testamento para mim, papai Lobão. Só que você só vai colocar a mãozinha na herança quando papai morrer. Na primeira aliança, você era obrigado a fazer coisas. Na nova aliança, você é chamado para crer. Na primeira aliança, tudo dependia de você. Na nova aliança, tudo depende de Jesus. Quando Deus se fez homem e morreu na cruz, ele deixou para você uma herança eterna. Ninguém pode anular, porque ela é irrevogável. É por isso que Jesus diz: aqueles que vêm a mim, de forma alguma os lançarei fora. Continua o texto. Quando alguém, enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei, todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes, e também a água, e os aspergiu com ramos de hisopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: esse sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. O sangue de Jesus é a confirmação da aliança que nós fizemos com ele. Jesus trocou a aliança velha. Que você pode ter feito o pacto com quem você fez. A partir do momento em que você se posiciona debaixo do sangue de Jesus, a partir do momento que você recebe Jesus como teu Senhor e teu Salvador, as alianças anteriores são todas destruídas, são aniquiladas, são todas retiradas, perdem o seu efeito, perdem a sua força.
A aliança com Jesus é superior. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Amém? Eu quero que você leve essa mensagem no seu coração. Quero que você leve essa mensagem, é uma promessa. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia, ela cumpre o que promete. Deus, ele não vai mudar de ideia. Deus, ele não vai dizer para a gente assim, não, eu acho que eu não quero mais que você participe da minha aliança. Não funciona desse jeito. Gente com vida podre, estragada, se encontrou com Jesus e foi transformado. Em Mateus 12, Jesus diz, prostitutas e pecadores entram adiante do reino dos céus, porque creram na pregação de João Batista. O nosso Deus é um Deus que não se esquece da aliança. Ele não se esquece das suas promessas, elas não envelhecem. Eu e você temos uma vocação. Qual é a vocação? Permanecer nessa aliança. A vida nem sempre vai favorecer todo mundo. Nós passaremos por momentos bons e momentos ruins. Tem gente que vai sair da tua vida. Tem gente que o primeiro probleminha, primeira dificuldade, primeira briguinha, não quero mais, estou de mal. Tem gente sensível. Tem gente que não aguenta uma palavra de exortação. Tem gente que não suporta uma palavra de crítica. E tem gente que persevera até o fim. Ao que perseverar, será dada a coroa da vida. Persevere nessa aliança. Ensina os teus filhos que há um lugar de perdão em Jesus. Não lance culpa. A culpa é boa para quê? Para você mudar de vida. Não para você carregar. Muita gente se torna culpado e carrega a culpa de algo que Jesus, olha, já resolveu há muito tempo. A nossa culpa foi sobre ele. Ele já recebeu o castigo. Não adianta querer subir a escadaria de joelhos da igreja. A promessa que Deus fez é uma promessa que tem um caráter inquebrável, irrevogável, e você está inserido nela, amém? Hoje eu quero agradecer a Deus, hoje eu quero louvar a Deus, pelo sangue de Jesus. Jesus, ele tinha tudo para sair daquela cruz. Aqueles escravos não podiam prender o Rei da Glória, não podiam. Bastava uma voz do Senhor, e Pôncio Pilatos vai falar assim, não castiga ele não. Não, ele não vai para a cruz. É por isso que ele fica calado como ovelha muda, diante dos seus adversários, diante dos seus tosqueadores. Jesus escolheu morrer, porque para dar para mim e para você a promessa de uma vida nova. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele não promete para você riquezas, ele não promete para você uma vida fantástica, ele promete para você uma vida eterna. Você começa a desfrutar agora, mas você alcança na eternidade, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, ministério de louvor, vamos adorar ao Senhor. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos agora. Eu queria que você olhasse para a tua vida lá atrás e se lembrasse dela. Eu queria que você se lembrasse da onde você veio, que tipo de alianças você fez. Eu queria que você se incomodasse com isso. Se incomodasse. Mas eu queria que esse incômodo te levasse para um lugar de confissão e arrependimento. Confissão diante de Deus. Dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa marca. Eu preciso da marca do sangue sobre a minha vida. E eu preciso colocar essa marca na minha casa, nos meus filhos, nos meus netos. Eu preciso trazer para eles Jesus Cristo para que eles possam conhecer.
Eu preciso me lembrar que toda vez que eu como do pão e que eu bebo do cálice, eu estou fazendo um anúncio diante do mundo espiritual que meu Deus que me salvou, Ele vai voltar para uma eternidade. Você crê nisso, querido? Vamos orar? Feche teus olhos agora. Tome uma decisão hoje, decisão. Tome uma decisão de não quebrar a aliança que Jesus fez. Estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecares, temos um advogado junto ao Pai. O que Deus pede da gente não é perfeição. O que Deus pede para a gente é santidade. São duas coisas diametralmente diferentes, opostamente diferentes. A perfeição você nunca vai ter, a não ser aos olhos de Deus, que enxerga o sangue de Jesus na sua vida. Agora, a santidade é uma escolha de você viver para Deus. Hoje, nós aprendemos que a aliança de Jesus, a superior aliança, afasta de nós todo o velho pecado, todo o óleo que veio estragado, toda a vida rançosa, destruída, e nos dá uma vida nova. Hoje nós aprendemos que é nessa aliança que nós alcançamos a eternidade num lugar que Deus fala de delícias e de experiências que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e a mente do homem nem sequer consegue imaginar. Esse lugar é para você, mas é um lugar para a tua família também. Ensine a tua descendência, os teus discípulos, os teus filhos. Ensina aqueles que existe um lugar, uma casa do Pai, que não é igual à tua casa, que é um lugar aonde Deus vai ser sempre para sempre teu Pai, você vai ser sempre para Ele filho. Jogue fora as antigas alianças e permaneça nessa nova aliança, aliança que foi dada de graça pelo sangue de Jesus. Eu vou botar minha mão no meu coração aqui, porque eu vou estar anunciando no mundo espiritual que eu quero permanecer nessa aliança, que eu já tenho com Jesus. Se você quiser, eu quero declarar no mundo espiritual, eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho uma aliança de uma vida nova com Jesus. Eu tenho um pacto que é inquebrável e irrevogável com o Senhor Jesus. Se você quer isso, só coloca a mão no seu coração. Pai querido, as mãos sobre o coração são de fato um testemunho para o Senhor. É um testemunho diante de tudo aquilo que foi criado pelas tuas mãos, que nós estamos sim mergulhados, banhados, lavados, comprados e remidos pela obra do sangue do teu Filho Jesus na nossa vida. Mas também apontamos para aqueles que são nossos, para aqueles que são o futuro que nós vamos deixar aqui na terra, mas que vão esperar a vinda do Senhor, que é para isso que nós nos ajuntamos aqui, Deus, para anunciar a morte do teu Filho Jesus, até que Ele venha. E nós vemos os sinais cada vez mais perto. Não nos deixa ser enganados, Senhor Deus. Não nos deixa ser arrastados por desejos que trocam o Senhor, como Esaú trocou o Senhor. Não nos deixa permanecer em antigas alianças que cobram um preço caríssimo, Pai. Nós hoje desprezamos as antigas alianças. Nós hoje quebramos os antigos pactos e declaramos uma nova aliança em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor? Deus abençoe a sua vida. Lembre-se disso não só nos dias bons, lembre-se disso nos dias difíceis. Deus vai ficar contigo para sempre. Amém? Se você é visitante,
procura o pastor Paulo na saída. Se você não tem célula, procura o Christian, que está ali na Central IBBR. Se você precisa de algum aconselhamento, está o time lá de intercessão, os nossos diáconos. Obrigado aos diáconos por uma ceia tão linda, viu? Estelinha, Alfeu e todo o teu time. Que ceia linda que vocês prepararam, amém? Obrigado a todos vocês. Pessoal que quer pegar informações de Israel, Rubens, eu vou pedir para você ir para lá também, da viagem de Israel, levante sua mão. À noite tem mais. Você que não veio pela manhã, vem à noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém, querido? Deus abençoe, um bom domingo, uma boa semana. Lembre-se, quarta-feira tem quarta-feira, sábado, encontro raia, domingo a gente se encontra de novo. Deus abençoe.